Com extensão continental, o Brasil é um país cortado por estradas, rodovias e milhares de pessoas utilizam ônibus para se locomoverem. Hoje no CJC News Reportagem a gente vai falar sobre mobilidade urbana e o nosso programa começa agora. Olá, muito boa noite. Começando mais uma edição do CJC News Reportagem. Hoje o nosso tema é mobilidade urbana. Quem trafega de ônibus, os transportes públicos, sabe a realidade que é. Ônibus, trens, metrôs, VLT. E aí a gente vai para os particulares, carros, motos, vans. Pois bem. O trânsito tem ficado cada dia mais complicado nas grandes cidades do país. Os brasileiros que moram nas capitais tendem a perder 2 horas do dia parados no trânsito. Segundo os últimos dados divulgados, os motoristas chegam a perder cerca de 21 dias no ano apenas em deslocamentos. Veja só. A pandemia trouxe impactos significantes quando analisamos que muitas empresas adotaram o modelo remoto ou híbrido, mas ao mesmo tempo, muitos profissionais que utilizavam o meio de transporte público ficaram receosos e começaram a usar carros particulares. Ainda assim, o ônibus segue sendo a modalidade mais usada por trabalhadores, sendo utilizada por 50% deles. Em seguida, o carro com 32% e o deslocamento a pé com 22%. Mas mesmo estando em liderança, a escolha do transporte público deve-se principalmente pelo valor final gasto, quando comparado à gasolina e ao transporte por aplicativo. São Paulo e Rio de Janeiro são exemplos de que os congestionamentos pioram a cada ano e um dos principais motivos é o volume de veículos, que segue em constante crescimento. O congestionamento, a poluição e o estresse proveniente do tráfego intenso nas áreas urbanas reverberam na saúde mental e no bem-estar das pessoas que enfrentam esses desafios diariamente. 60% das pessoas que dependem do transporte relatam que chegam ao local de trabalho mais estressadas devido ao tempo no trânsito e 23% perdem pelo menos um dia de trabalho devido a longos deslocamentos. Pois é, essa é a realidade de muitas cidades brasileiras. Aqui no Rio de Janeiro, como vimos na reportagem, é dessa forma. As pessoas perdem 2, às vezes 3 horas de trânsito para chegar ao trabalho, no mínimo. Não são todas as pessoas que passam por isso, mas é uma grande parte. Já conheci casos de pessoas que ficam 3 horas na condução para chegar ao trabalho. E quando voltam para casa, mais 3 horas. Somando, são 6 horas diárias. Ou seja, o dia de 24 horas cai para 18. Tirando a carga horária de trabalho, 8 horas diárias, vai para 10. 7, 8 horas passa dormindo. 2 horas é o tempo que ele tem para poder estudar, descansar, acompanhar a família, participar de algum evento social. Essa é a realidade de muitos brasileiros e que, independente se moram distante ou próximo ao trabalho, quando não perdem muito tempo de locomoção, de percurso, a realidade dentro dos veículos nem sempre são confortáveis. A gente tem casos de muitos ônibus, principalmente aqui no Rio de Janeiro, de ar-condicionado quebrado ou desligado. Esse é um dos assuntos que a gente vai falar aqui no CJC News de hoje. Mas, se você passa essa longa parte do seu dia em trânsito, sabe muito bem como é estressante chegar no seu destino e muitas vezes você já chega cansado. Você nem começou a trabalhar ou estudar, mas o cansaço da viagem acaba sacrificando. Vamos para a nossa nuvem de palavras? Joga aqui na tela. Olha aí, mobilidade urbana é o nosso tema, mas vamos dar uma olhada nas palavras ao redor. Olha, sustentável, a gente tem aí o processo de muitos veículos que são movidos por energia, por eletricidade. Infraestrutura, as cidades dependem de uma infraestrutura mais cômoda e adequada. Eu percebo
que as cidades elas foram se desenvolvendo, mas o trânsito ficou meio que de segundo ou terceiro plano. As empresas estão aqui, as indústrias estão se formando, o meio comercial está chegando, por exemplo, ao centro do Rio. Isso aconteceu há alguns anos, né? Bastante tempo. Mas o trânsito, ele precisa ser coordenado. Engenheiros do trânsito que fazem todo o percurso, vem sinalização. Há pouco tempo nós tivemos uma mudança no trânsito no centro do Rio para que reajustasse o percurso e ficasse melhor. Com a chegada de alguns veículos, como o BRT aqui no Rio, muitos ônibus deixaram de existir. E aí a sociedade precisou se adaptar. Tudo por uma questão de infraestrutura realizada de forma posterior ao crescimento, depois de todo o cenário de mercado, de crescimento já ter sido instalado. Olha só, rendimentos, trânsito dá muito dinheiro, tá, gente? A gente vai ver isso ainda no preço dos combustíveis. Olha, público, ônibus, tempo, poluição, liga lá com sustentável, acessibilidade. Nem todos os ônibus que parecem ou devem ter aquela subida, né, aquela escada que é acoplada a um sistema para permitir com que cadeirantes, por exemplo, acessem o interior do ônibus, nem sempre funciona. Por isso mesmo, a gente vai falar muito sobre esse assunto hoje. E olha, para milhões de brasileiros, depender do transporte público é sinônimo de enfrentar desafios diários. Sabe com quê? Como superlotação, atrasos frequentes e falta de infraestrutura adequada. A precariedade do sistema afeta a qualidade de vida e compromete a produtividade, tornando os deslocamentos cada vez mais demorados e desgastantes. Olha só. Segundo o relatório global sobre transporte público, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife estão entre as que possuem os maiores tempos médios de deslocamento no mundo, chegando a ultrapassar 67 minutos por trajeto. Além do tempo excessivo dentro de ônibus, trens e metrôs, a insegurança também é um fator preocupante. Em São Paulo, por exemplo, um passageiro é furtado ou roubado a cada 36 minutos nos transportes coletivos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Outro problema frequente é o reajuste das tarifas. Em 2025, 7 capitais brasileiras aumentaram os preços das passagens, impactando diretamente o orçamento dos usuários. Além disso, a falta de previsibilidade nas rotas e horários torna a mobilidade ainda mais instável, levando passageiros a buscar alternativas mais caras, como transportes por aplicativo. O cenário de precariedade também inclui questões como o assédio dentro dos coletivos. Uma pesquisa da rede Nossa São Paulo, em parceria com a IPEC, apontou que 52% das mulheres entrevistadas temem ser vítimas desse tipo de violência durante os seus deslocamentos. Diante desses desafios, especialistas apontam a necessidade de investimentos urgentes na mobilidade urbana. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria estima que seriam necessários 295 bilhões de reais até 2042 para melhorar a infraestrutura de transporte público nas 15 maiores regiões metropolitanas do país. Olha, enquanto o Brasil enfrenta dificuldades, algumas cidades ao redor do mundo se destacam pela eficiência do transporte público. Berlim, na Alemanha, Praga, na República Tcheca, são exemplos de sistemas bem planejados, como integração entre diferentes modais e pontualidade no serviço. No Brasil, cidades como São Paulo, Florianópolis e Santana da Parnaíba aparecem entre as melhores avaliadas, mas ainda há um longo caminho a percorrer para garantir deslocamentos mais rápidos, seguros e acessíveis para toda a população. Olha, gente, a segurança no transporte público, a pontualidade, são coisas que não existem. Eu lembro quando eu fazia o percurso com a ferrovia. Você que pega o famoso trem, né, aqui na Supervia, no Rio de Janeiro, ou qualquer estação de trem que você tem aí na sua cidade, eu não sei se já aconteceu, eu acredito que com você não aconteceu. Não, com você talvez não tenha acontecido. O trem para, todos os passageiros saem
Os passageiros que vão embarcar, embarcam no veículo, sentam e ficam esperando o veículo sair. O tempo passa, ninguém fala nada. Do nada, você vê todo mundo correndo para o outro trem do outro lado da plataforma, porque o trem que você estava deu problema. Como é que sabem? Não sei. Só sei que quando isso acontecia, eu levantava e saía correndo para o outro também. Porque ninguém informa, ninguém fala nada. É uma questão que chama a atenção a falta de... que naquela época, né, faltava um certo cuidado. Já tem tempo que eu não uso os trens da Supervia, mas eu já vi isso acontecer. Eu sei de histórias que dava choque dentro do trem. Os trens davam a curva e eles quase tombavam. Era um negócio... Eu conheço pessoas que têm pavor de andar de trem por conta disso. Eu, particularmente, acho muito divertido andar de trem, porque você entra com R$10 e sai endividado de tanta coisa que você compra dentro do trem. Mas a questão toda é que o cuidado com os passageiros hoje deu uma melhorada. Mas já vi casos assustadores. Dentro do ônibus, você ter um passageiro roubado a cada 36 minutos é muita coisa. Cadê a segurança, as câmeras de gravação? Nada disso funciona para proteger o passageiro, mas funciona para proteger a empresa? São coisas que chamam a nossa atenção. E o passageiro que paga a passagem e mantém todo o sistema é o que é menos evidenciado e privilegiado nessa história toda. Passageiros que precisam ter cuidado para não levantar o pé de dentro do veículo, porque corre o risco de perder o espaço daquele pé. Isso já aconteceu comigo, que eu levantei o pé para fazer alguma coisa, para me mexer, quando eu voltei eu tive que empurrar ali o outro pé para conseguir botar os dois pés no chão, de tão cheio que estava. E aí a gente acaba fazendo uso de serviços alternativos, sistemas de corrida por aplicativos, vans, enfim, tudo para tentar uma estratégia para chegar um pouco mais rápido ou chegar com um pouco mais de decência. Agora, quem precisa sair de casa sabe muito bem o problema que vai enfrentar. Se você trabalha ou estuda presencialmente, conhece bem as limitações da mobilidade urbana. Afinal, quem nunca saiu mais cedo de casa contando com o tempo do congestionamento? Tem pessoas que pegam 8 horas no trabalho, mas precisam acordar às 4, sair de casa às 4h30 para chegar a tempo. Pois é, o que poucos sabem é como esses problemas afetam a economia. Segundo a 14ª edição de um renomado estudo sobre tráfego urbano no mundo, em 2004, brasileiros que residem nas principais metrópoles do país perderam, em média, cerca de 92 horas parados em congestionamentos. E isso vai muito além do estresse. A baixa qualidade de vida pode levar à perda de talentos, com profissionais buscando oportunidades em lugares com melhor mobilidade ou no modelo home office, aquele que trabalha em casa e não precisa ir na empresa. Além disso, o tempo gasto em engarrafamentos prejudica tanto a produtividade de trabalhadores como na locomoção de mercadorias. Segundo dados da Firjan, o tempo perdido em deslocamentos impediu a economia de ganhar 111 bilhões de reais em um ano. O cálculo foi feito em 37 áreas metropolitanas do país. A demora no transporte de produtos nas grandes metrópoles também prejudica os comércios, aumentando os custos operacionais das empresas e pode até desestimular os investimentos em determinadas cidades. Afinal, quem quer investir no lugar que não anda? Não é que não evolui, é que não anda mesmo, o trânsito para. Como é que os funcionários vão chegar nos horários certos, com expectativa, animação, vontade de fazer algo, se eles passam 3 horas no trânsito, correndo, esperando, lutando para
trafegar pelas rodovias. Não estou falando que isso é uma desculpa para aquele que não quer trabalhar, que não quer fazer. Isso daí não pode ser uma desculpa para quem não quer fazer nada. Porque os brasileiros e muitos brasileiros vencem qualquer preguiça, desânimo, cansaço todos os dias enfrentando esse trânsito para poder cumprir com o seu dever, ter o seu salário, pagar suas contas e fazer a sua família sobreviver. Nós temos aqui inúmeros trabalhadores que fazem isso diariamente, mesmo enfrentando horas de trânsito. Mas será que não podia ser um pouco melhor? A qualidade de vida deles não podia dar uma melhoradinha? É por isso que faz a gente refletir. Mobilidade urbana que muitos... é só o percurso. Mas às vezes isso chega a ser 1/5 do dia da pessoa. Será que isso não compromete? Nossa equipe foi às ruas para saber essa opinião. Olha, a gente perguntou para essas pessoas se elas acham que o transporte público funciona bem. Vamos dar uma olhada nas respostas. A senhora acha que o transporte público na cidade funciona bem? Não. Poucos ônibus, né? Metrô também, pouca linha para poder atender as pessoas, muito cheio, muito lotado. As estações são imundas, sujas mesmo, né? De você ver que só varre ali por cima. Não funciona, falta de cuidados, falta ar-condicionado funcionando, ônibus quebrado, poucos ônibus na linha, ônibus lotado, superlotação mesmo, principalmente na hora do rush. Mais ou menos. O horário é muito longo, de um intervalo ao outro. Normalmente, onde eu moro, eu sou de Itacuruçá. Demora em 1 hora e média de uma condução para outra. Com certeza eu acredito que funcione bem. Eu sou de Belo Horizonte, estou aqui no Rio de Janeiro. O transporte em BH, cara, é meio caótico. Os horários são cumpridos, mas eu vejo grande diferença entre o transporte daqui do Rio de Janeiro e BH. O VLT, que aqui funciona e lá em BH não tem, eu acho uma maravilha aqui. Muito bom, cara, bem refrigerado, entendeu? Funciona legal. Não funciona bem. Não funciona. Não. Os horários irregulares, geralmente a gente tem dificuldade com relação a isso. Tá, e esse foi o Povo Fala, a opinião das pessoas nas ruas. Muitos utilizam transporte e mesmo não atendendo bem, fazer o quê? Tem que ir. E é por conta disso que as coisas talvez continuem, né? Tá desse jeito, tá todo mundo indo, mas tá indo, tá utilizando esse serviço, tá usando esse trânsito, essa rodovia, essa pista dessa forma, porque é a única que tem. Não tem o que fazer. Mas aí a responsabilidade sobre as nossas autoridades de gerar um melhor espaço de vida e de vida urbana. A presença massiva de carros e motocicletas, em grande parte movidos a combustíveis fósseis, não só contribui significativamente para os problemas ambientais, mas também afeta diretamente a saúde física, mental e o bem-estar das pessoas, como falamos anteriormente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 4,2 milhões de mortes prematuras a cada ano estão relacionadas à poluição do ar e uma parcela significativa dessas emissões provém do setor de transporte. Entre os meios de transporte que mais emitem dióxido de carbono, os carros estão no topo, representando 45% do total. Nesse cenário, a cooperação dos cidadãos e dos órgãos públicos e privados com o meio ambiente é mais necessário do que nunca. E é aí que as bicicletas e os patinetes surgem como uma das alternativas para adiar uma possível catástrofe ambiental, já que é um meio sustentável de transporte por não emitir CO2 na atmosfera. Muitas cidades do Brasil já estão se adaptando e promovendo projetos que incentivem a mobilidade sustentável e conscientizando a população. O sistema aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, do BRT, quando foi lançado, foi uma obra gigante. A cidade do Rio, da Zona Norte à Zona Oeste, é cortada pelo BRT e agora chega à Zona Sul. É um trabalho muito amplo. Mas eu fico com uma questão. Enquanto estavam fazendo a obra,
abrindo as pistas, porque precisavam fazer 2 vias, uma indo e uma vindo para o BRT, eu fiquei pensando, devem fazer uma ciclovia, que ajudaria muito, mas não fizeram. Hoje nós temos muitas cidades no Brasil que já possuem a ciclovia paralela às estradas, que além de permitir com que a sociedade, né, possa transitar com bicicletas e até as bicicletas ergométricas, não aquelas de academia, né, as bicicletas normais de se locomover. Agora tem as elétricas. Na época não tinha elétrica, não. O máximo da eletricidade que tinha nas bicicletas da minha época era o que as minhas pernas conseguiam fazer de velocidade ali para poder andar. Mas agora tem também as patinetes e essas outras, esses veículos motorizados elétricos que não precisam de habilitação e permitem que as pessoas possam se locomover. O bom da bicicleta é que você já faz uma atividade física, já cuida do coração e, além de proteger o meio ambiente, tendo a ciclovia, tendo espaço para você poder circular, você faz uma grande economia no sistema de saúde, porque as pessoas praticando atividade física vão recorrer cada vez menos a grandes emergências por conta de problemas cardiovasculares, obesidade, coisas que acabam e afetam e não só a saúde física, mas também a saúde mental. Bom, quando não se tem condições de ter disposição para encarar um ônibus cheio para ir trabalhar, algumas pessoas fazem uso de sistemas de aplicativos. E o uso do transporte público no país tem perdido espaço para locomoção com um veículo próprio ou por aplicativos. Mostra os dados da Confederação Nacional de Transportes. Os resultados revelam uma redução no uso do transporte coletivo e um aumento de preferência pelas viagens intermediadas por empresas como Uber e 99 em todas as classes sociais. Veja só. Além da preferência pelo veículo próprio, pegar um Uber também se popularizou. A utilização de serviços de transporte por aplicativo saltou de 1% em 2017 para 11,1% em 2024. Esse resultado indica que houve uma migração significativa de viagens via transporte coletivo para alternativas individuais, que atualmente representam 68,3% dos deslocamentos contra 50,2% em 2017. Para muitos, a motivação para realizar essa troca foi o baixo conforto, falta de flexibilidade dos serviços e pelo elevado tempo de viagem, principalmente. Por mais que os custos tenham uma diferença expressiva, os usuários não se importam de pagar mais se tiverem mais comodidade. Por outro lado, após o surgimento desses serviços, os congestionamentos cresceram em intensidade e duração. Estudos indicam que os quilômetros percorridos pelos veículos de aplicativo sem um passageiro também contribuem para o aumento do trânsito e não são benéficos para o meio ambiente. Um grupo que também não está sendo beneficiado com esse crescimento são os taxistas. Um estudo feito em 590 municípios mostra que a entrada da Uber gerou, em média, a redução de 56,8% no número das corridas de aplicativo de táxi nas cidades em que a plataforma estava presente. Pois é, essa foi uma baixa significativa mesmo, né? Os taxistas que ao longo da história lutaram para conquistar, né, a licença, não era barato, até hoje não é barato para você ter um táxi, ter a licença, a autorização para conseguir. Não é uma coisa que você chega lá fácil, não, já estão aí no mercado. Você precisa ter alguém que queira vender a licença dele para você poder embarcar nesse ramo. Mas, com as corridas por aplicativo, acabou apertando mais. E é justamente por isso que há uma quantidade muito maior de veículos nas estradas, nas ruas, e faz com que o engarrafamento piore. Agora, não podemos jogar a culpa nos aplicativos de mobilidade urbana. Até porque eles estão tentando preencher uma lacuna, um espaço que o transporte público não tem conseguido, dando conforto, rapidez, flexibilidade.
Você lembra antigamente das famosas combis que rodavam dentro de cidades no Rio de Janeiro? Pois é, as combis pararam, agora são algumas vans. O número de vans também diminuiu bastante. E as pessoas aproveitaram a oportunidade e ofereceram para a sociedade o serviço de transporte por aplicativo. Alguns ficam ali já contando para todos os dias utilizar, vendo aí qual o melhor preço, né, o melhor horário para poder sair de casa. Mas é a alternativa para conseguir um pouco de conforto, né? As pessoas hoje parece que estão pensando da seguinte forma: já que eu tenho que ir, que eu vá com um pouco de tranquilidade, um pouco de conforto. Quem não gosta? Vamos seguir, gente. Hoje o nosso tema mobilidade urbana, tem muita coisa ainda para a gente tratar. A poluição do ar é outro impacto direto na saúde e no meio ambiente. E o transporte é um dos principais responsáveis por esse problema. Segundo a WRI Brasil Cidades Sustentáveis, a emissão de poluentes provenientes dos transportes devem dobrar até 2050, agravando ainda mais a qualidade do ar nos centros urbanos. Atualmente, a poluição atmosférica causa mais de 3 milhões de mortes por ano em todo o mundo. Nos grandes centros, os veículos movidos a diesel, como caminhões e ônibus, são os principais emissores de poluentes, liberando partículas tóxicas diretamente na atmosfera. Além disso, os carros particulares representam 1/3 das viagens realizadas nas cidades e são responsáveis por 73% das emissões e de gases poluentes no setor de transportes. Diante desse cenário, alternativas sustentáveis estão ganhando espaço. Os ônibus elétricos, que não emitem gases poluentes e reduzem a dependência de combustíveis fósseis, já fazem parte da frota de diversas cidades pelo mundo. Os carros híbridos também surgem como uma opção viável, combinando motores elétricos e a combustão para reduzir a emissão de poluentes e o consumo de combustível. Iniciativas como o Dia Mundial Sem Carro, celebrado em 22 de setembro, reforçam a importância de repensar a mobilidade urbana. A data estimula a população a optar por meios de transporte mais sustentáveis, como bicicletas, transporte público e caminhadas, promovendo um estilo de vida mais saudável e um ambiente mais limpo. Agora, caminhada para quem mora na Baixada Fluminense e vai trabalhar na Zona Sul, irmão, são 2 dias de caminhada, sem parar para ir beber uma água. Ah, vai de bicicleta, não tem condições. Tem lugares que dá para fazer isso, tem lugares que não. E aí, filho, é aquela situação de eu posso fazer uma economia aí de um dia sem carro, mas eu vou conseguir chegar no trabalho inteiro? Porque se a gente sai de casa, se leva 2 horas de ônibus para chegar no trabalho, a pé vai levar quanto tempo? De bicicleta, talvez seja mais rápido, mas vai levar quanto tempo? Nem sempre dá. Só acho que precisávamos ter, então, mais dias sem carro. Não que seja como São Paulo, né, que faz um rodízio, placas pares e ímpares, né? Alguns dias só as pares, outros dias só as ímpares. Tem pessoas em São Paulo que têm 2 carros justamente por conta disso. Então, não muda muita coisa. Mas a mobilidade urbana precisa ser repensada cada vez mais. Ah, mas as pessoas já estão levando menos tempo. Ok, mas estão levando menos tempo e isso está sendo suficiente para gerar uma qualidade de vida? A gente tem um IDH muito baixo aqui no Brasil. E aí? O que compensa? Entregar o serviço tá funcionando, ou entregar o serviço que possa fazer jus à quantidade de impostos que é paga pela sociedade brasileira. Vamos seguir aqui, gente. Olha só, o direito de ir e vir é um direito concedido a todos os brasileiros e o transporte público é um de seus principais potencializadores. Entretanto, um grupo de pessoas ainda sofre com problemas de infraestrutura nesse setor. Sabe qual?
os deficientes físicos. Veja só. Apesar das medidas adotadas nas últimas décadas para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiências físicas em transportes públicos, quem necessita de ferramentas de inclusão nos coletivos muitas vezes acaba não encontrando. Segundo a legislação brasileira, toda a frota de ônibus ativa no serviço público de mobilidade urbana deve conter equipamentos com a função de facilitar o embarque e desembarque de pessoas com deficiência, como rampas e outras ferramentas. Entretanto, segundo o censo recente no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apenas 10% dos municípios do Brasil conseguem comportar as exigências de transporte público inclusivo. Entre as principais reclamações de quem necessita desse serviço, nos outros 90% dos municípios do país estão a falta de equipamento em funcionamento e a falta de treinamento dos motoristas que, segundo as reclamações, não sabem manusear as ferramentas. Outro problema que tem dificultado a mobilidade de pessoas com deficiência física no ambiente urbano em todo o Brasil são as ruas. Ainda segundo o censo do IBGE, apenas 5% das calçadas do Brasil são acessíveis para esse grupo de pessoas. Calçadas desniveladas, falta de rampas, inexistência de sinalização sonora ou em braille para deficientes auditivos e falta de vagas de estacionamento exclusivas são apenas alguns dos desafios enfrentados todos os dias por deficientes nas ruas do país. É lamentável isso, não? As pessoas que já têm as dificuldades no dia a dia, na vida, ainda passam por isso para se locomoverem na cidade. É comum a gente ver algumas rampas de acesso nas calçadas. E também é comum vermos aquelas calçadas cheias de buraco, desníveis e pessoas precisando utilizar a calçada vão, mesmo fazendo uso de uma cadeira de rodas, vão pela pista, vão pela rua, pelo canto da rua, correndo o risco de sofrerem um acidente, de serem atropeladas, mas parece que é melhor ir por ali correndo o risco do que cair nas calçadas. Infelizmente, nós não temos uma cidade planejada com infraestrutura suficiente para receber pessoas que necessitam de algum suporte. Cadeirantes, deficientes visuais, pessoas com problemas de locomoção que não usam cadeiras de roda, como muleta, andador. É uma dificuldade para conseguir se locomover. Dentro dos transportes públicos, teve um período aqui que foi inédito. Ônibus com elevador para quem fosse cadeirante pudesse entrar no ônibus. Mas tinha um porém, porque se alguma pessoa deficiente, utilizando cadeira de rodas, desse sinal para o ônibus, o motorista precisaria parar, sair da sua posição, ir lá na porta com o elevador, operar a máquina, baixar, fazer o passageiro subir ali, levantar o elevador, posicioná-lo lá onde ele tinha que parar, descer de novo o elevador, porque era a escada de acesso ao ônibus, e voltar para o seu lugar. O tempo para isso acontecer era grande. Aí os passageiros começavam a reclamar, mesmo na frente daquele passageiro que precisou usar esse mecanismo. O que os motoristas costumavam fazer? Passavam direto. Fingiam que não viam. Como não vê? Eles estão ali na frente olhando tudo e não vê uma pessoa dando sinal. Pode até acontecer, mas sempre aí chama a atenção. Dessa forma, os veículos começaram a fazer aquela... a gente vai parar. Só que os elevadores começaram a dar problema e param de funcionar. Então, davam a desculpa. Não está funcionando, espera o outro. O cuidado com o transporte público falta até para ar-condicionado, que é uma utopia em muitos veículos, em muitas linhas. Tem muitos que têm, mas tem muitos aí que estão quebrados. Que as janelas precisam ser abertas porque o ar está pifado. E aí, imagina, se não tem manutenção para o veículo, vai ter manutenção para o elevador do veículo? Complicado, né?
Olha, a gente foi às ruas mais uma vez para saber da opinião das pessoas sobre a mobilidade na cidade. E dessa vez a gente quer saber quanto tempo elas gastam por dia no trânsito. Essa foi a pergunta que as pessoas responderam. Quanto tempo o senhor gasta por dia no seu trânsito e o que o senhor acha que poderia melhorar para diminuir esse tempo? Olha, eu levo 1h30 e eu acho que o uso do transporte público seria o viável, colocando mais condução, mais meio de transporte, principalmente os sustentáveis, como o BRT e VLT. Olha, a aplicação de metrô, eu acho que melhora muito, aqui nós temos, né? E eu acho que eu gasto em média no trânsito umas 3 horas por dia. Diminuindo esse tempo de percurso em meia hora, eu acho que seria o ideal. Eu moro na Baixada Fluminense, então quando eu saio e trabalho lá na Urca, eu levo quase 3 horas para chegar na minha casa. Eu acho que tem que abrir, fazer alguma coisa ali no Into, por exemplo, que fecharam uma via para transporte, né? Diminuiu muito. Tá aí, esse foi o Povo Fala da nossa produção. Gente, é dessa forma que a gente quer apresentar a você a importância que tem a mobilidade urbana. Ela afeta a vida do cidadão, a vida social dele em família, o resultado no trabalho, afeta a economia, a saúde mental, o sistema de saúde da cidade, do município, do estado. Mobilidade urbana está entranhado em todas as pessoas, porque uma hora ou outra a gente precisa fazer uso. E quem faz uso constantemente sente na pele e sabe da luta que é.